Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, galera, mais um episódio aqui do nosso podcast. Nós vamos falar muito aí dessa final do Mundial de Clubes em si, dessa final aí que foi bastante esperada entre Palmeiras e Chelsea. Nós vamos analisar o que foi a partida de maneira geral, se o Palmeiras poderia ter feito algo mais para, de certa forma, ganhar do Chelsea, porque ficou por isso aqui de levar o jogo aos pênaltis, levou para a prorrogação, mas ficou só um pouquinho para levar para os pênaltis. E quem sabe ganhar nos pênaltis e ganhar finalmente o seu Mundial e acabar com o meme de uma vez por todas. Mas assim, nós vamos entrar de cabeça, vamos falar bastante aí do jogador por jogador, vamos discutir bastante essa partida de maneira geral. Vamos começar aqui, eu já abro aqui os trabalhos com a primeira pergunta para a gente poder debater. Cara, foi merecido o Chelsea ser campeão mundial, inclusive o seu primeiro título, né, diga-se de passagem, como diria o outro, o seu primeiro título aí o Chelsea conquistou, o seu título de campeão mundial, porque quando disputou lá atrás contra o Corinthians, acabou perdendo aquele 1-0 lá em 2012. Então, Pablo, o Chelsea foi merecidamente campeão mundial ou dava assim, ou o Palmeiras mereceu pela luta, porque o Palmeiras fez o que dava, porque a gente sabe que o Chelsea, não dá nem para comparar o investimento, não estou falando em camisa, eu estou falando em nível de investimento e elenco. A gente sabe que o nível de investimento e o elenco do Chelsea é muito superior ao do Palmeiras, não tem nem como comparação. Se eu não me engano, eu vi uma notícia recentemente aí que o elenco do Palmeiras vale 1/5 do elenco do Chelsea. Então isso exemplifica bem o elenco que o Chelsea possui. Então, cara, o Chelsea realmente foi o merecedor desse título mundial? Sem sombra de dúvida. E apesar do jogo ter sido uma bosta, mas o Chelsea controlou o jogo, não teve nenhum perigo por parte do Palmeiras. A única bola ali que o Palmeiras podia ter feito gol foi aquela do Dudu, que ele foi lançado e estou para fora, que era para ele ter estado de primeiro, ele tentou atrasar a passada para estar com a perna boa. Foi só isso. Jogada na área, mão pênalti, jogada na área, mão pênalti, tá ligado? Então o Chelsea foi bastante tranquilo. O Chelsea controlou o jogo. Obviamente não estava jogando 100% do que podia jogar, até porque tem uma decisão aí essa semana, ou pro final da semana, ou começo da semana que vem, eu não sei agora o certo, com o Liverpool, que é pela Copa lá da Inglaterra. Então, tipo, que aliás é o torneio que eles realmente estão focados para ganhar, porque é o que vale mais para eles. O Mundial ali, eles com certeza se empenharam, obviamente, porque os jogadores entram em campo ali, tá ali, não vai entrar para perder. Mas não era uma coisa que eles priorizam, não é uma coisa que eles priorizam. Então, eles jogaram, sei lá, 70% ali, menos até, talvez 60% ali, e conseguiram vencer do Palmeiras, que não teve nem estruturas físicas ali, né? O Rony muito sacrificado, o Dudu sacrificado, o Veiga também sacrificado, foi substituído. É o estilo do Abel. O Abel jogou com uma linha de 6 defensores, 8 jogadores no meio campo. Então, tipo, é uma coisa assim que, tipo, ele jogou por uma bola, tentou jogar por uma bola. Essa bola aí do Palmeiras era a bola do Dudu. Ele escorregou ali na hora que ele tentou atrasar a passada para estar com a perna boa. E é isso, cara. Talvez ele, se ele tivesse conseguido o mas chute, olha só, o tu não acha, desculpa te interromper, tu não acha que o Palmeiras fez o que dava, que a estratégia do Abel foi certa? Eu não acho que o Palmeiras fez o que dava, não. Eu acho que o Palmeiras fez exatamente o que o Abel quis. O que dava, não. O que dava, com a qualidade de jogadores que o Palmeiras tem, dava para tentar propor o jogo. O negócio é o seguinte, o Palmeiras nunca fez isso, então o Palmeiras não ia fazer isso. Mas, cara, se o Palmeiras tentasse propor o jogo, quem sabe, de repente seriam uns 3-4-1, cara. Porque o Chelsea... Cara, olha só. Esse Chelsea aí que jogou contra o Palmeiras. O Palmeiras, se tivesse jogado com o Flamengo de 2019, talvez perderia, cara. Ah, não sei, cara. Talvez o Flamengo
teve 70 e poucos por cento de 70 e poucos por cento de posse de bola contra o Liverpool, teve mais posse de bola. O Flamengo foi muito mais ofensivo do que os dois times, o Chelsea e o Palmeiras. Então, se o Flamengo tivesse jogado contra esse Chelsea, talvez tivesse tido uma chance um pouco maior de ser campeão do Mundial. Cara, esse Chelsea aí jogou o básico, o que dava, tá ligado? Não se arriscou, não fez nada. E, assim, tava muito arriscado ainda o jogo, se não fosse aquele pênalti lá, né? Tava muito arriscado aí o jogo ir pros pênaltis e o Chelsea perdendo os pênaltis, tá ligado? Porque o pênalti era loteria. Eu não vou dizer que o Chelsea ia perder, porque o Chelsea o Palmeiras já tinha substituído o Dudu, substituiu o Veiga, substituiu o Rony. Aí quem tinha lá pra bater pênalti? Piqué Reis. Pô, Rafael Navarro, aí não dá, né? Aí já tinha substituído lá os craques, aí ficaria difícil mesmo ali, talvez, nos pênaltis. Mas tinha o Everton como goleiro, ou era o Jailson que já tava vendo? Não, é o Everton, Era o Everton. Ah, o Jailson foi pro Mundial, foi mal, falei besteira. Aí tinha o Everton ali no Marcelo gol. Lomba era o reserva. Eu já cansei de falar isso aqui, o estilo do Abel, o estilo do Mourinho, Tupiniquim. O Palmeiras ganha dos resultados e tal, beleza, legal, é maneiro pra torcida ali, tá comemorando o título. Mas a longo prazo, cara, tu viu, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, beleza. Mas olha, o brasileiro não passou perto, tá ligado? O brasileiro não passou perto. A Copa do Brasil passada não passou perto. Então, tipo, ganhou a penúltima Copa do Brasil, porque foi naquele, né, mata-mata e tal, tudo pode acontecer. Ele jogou contra o time lá do Grêmio e conseguiu botar o Grêmio na rodinha ali, não sei como. O Renato Gaúcho também ajudou bastante, né? Mas e é isso, cara. Vai vir títulos, obviamente, porque o time do Palmeiras é muito bom, é um time muito qualificado, é um time que tem jogadores bons. E esse estilo aí que o Abel adota é o resultadismo, tá ligado? Então, tipo assim, uma hora isso dá certo pela qualidade de jogadores que tem. Mas nem sempre vai dar certo e é o que tem acontecido em algumas competições aí que o Palmeiras competiu, né? Principalmente na de pontos corridos, que ele perde muitos pontos em casa, perdeu pro Cuiabá, perdeu para vários times aí dentro de casa do Allianz Parque. E ele não consegue manter uma regularidade no Campeonato Brasileiro, porque como esse estilo de jogo resultadista prioriza as taças, então ele tem que ficar poupando os jogadores. E o campeonato de pontos corridos é aquilo, você poupa jogadores, mas se você perdeu por uma equipe fraca, no final do campeonato você vai te cobrar. O Palmeiras ficou a 8 pontos do Atlético Mineiro, né? Se eu não me engano. Isso, por aí. E podia ter terminado numa posição melhor, né? Parabéns, eu acho que eles devem se orgulhar, né? Porque, assim, jogaram de igual para igual, no sentido de que foi um jogo disputado, obviamente. Nivelado por baixo, mas foi um jogo disputado. Cara, o Chelsea deu 22 finalizações, tá ligado? Eu tenho até as estatísticas aqui, é bom que você aproveitou e entrou nesse tema aí. Eu tenho as estatísticas aqui, ó. Foram 20 chutes do Chelsea, aliás, 22 chutes do Chelsea, 11 chutes do Palmeiras, só que de fato, chutes a gol foram 3 do Chelsea e 3 do Palmeiras. Aí a partir de agora é que a gente começa a ver um pouco da diferença da partida, que o Chelsea, a gente começa a analisar e ver que o Chelsea foi um pouco superior do Palmeiras. Será que realmente jogou de igual para igual que tu tá falando aí, ó? A posse de bola, mas eu acho que... Superior naquelas também, né? Superior naquelas, porque eu acho que também foram posse de bola, que eu vou falar aqui, passes, assim, não muito objetivos, podemos dizer assim, ó. Posse de bola... Não. Mas a posse de bola, no tempo normal, ficou até que parelho. Depois que foi pra prorrogação, o Chelsea teve 70 e poucos por cento de posse de bola, tá ligado? Sim, vou falar aqui, ó. 71% de posse de bola e o Palmeiras 29%. Isso aí com certeza foi na prorrogação, que tu tá falando aí, é verdade. Aí, os passes dados, né? 790 passes do Chelsea, 321 do Palmeiras.
com a precisão de passe de 87% do Chelsea e 66% do Palmeiras. Então, só esse número de passes, cara, isso já diz muita coisa, essa quantidade, quase 800 passes que o Chelsea deu e o Palmeiras deu 200 e pouco, 300. Então, isso tudo praticamente na prorrogação, que foi quando o Palmeiras caiu de produção, né? Ficou cansado. Ah, sim, o preparo físico é absurdo. O Rudiger, tá ligado? Que é zagueiro, mano. Correndo de ponta a ponta, como se fosse, sei lá, o Mbappé, tá ligado? Mas é aquilo também, cara. Por exemplo, o Palmeiras... aquilo também, por exemplo, na prorrogação. Isso aí é um fato importante. Na prorrogação, aí foi o que eu tava falando lá atrás, a questão de elenco. Aí o Chelsea, o Thomas Tuchel, ele usou as 5 substituições. Aí tirou 5 jogadores e depois botou os outros 5. Aí esses 5 que ele botou, muitas das vezes era melhor que o cara que é titular. Aí o Palmeiras tira. O Abel ele tirou. Ele poupou o Jorginho, cara, pra ter uma ideia. Pra tu ter... exatamente, isso que eu ia falar. Ele poupou o Jorginho. Aí o Palmeiras saiu o Rony, que foi sacrificado. Aliás, tem um meme muito... Desculpa te cortar. Tem um meme não, pode falar, pode falar. Jorginho. Tem um meme muito bom do Jorginho, do cara botando assim. Pô, fui dormir finalista do melhor do mundo e acordei numa disputa sendo pior do que o Rafael lá, qual é o nome dele? Rafael Navarro? Não, o outro. Rafael Veiga? Não, pô, o outro lá. O quê? Eu esqueci o nome dele, cara. Jogador do Palmeiras que joga na mesma posição do Jorginho. É o Zé Rafael. Zé Rafael. Tu viu isso, cara? Que fizeram o pau a pau dos jogadores e botaram o Zé Rafael melhor do que o Jorginho. Depois a gente até pode fazer aqui, cara. A gente faz esse exercício de jogador por jogador. Pode dar uma certa discussãozinha aqui, mas beleza. Que eu acho... Não tem nenhuma discussão. Não tem. Claro, lógico. Tem. Lógico que não, cara. Não, mas a gente vai fazer aqui, cara. A gente vai entrar em polêmica. Vamos deixar isso mais pro final, beleza. Mas assim, voltando. Aí, por exemplo, o Abel Ferreira, na prorrogação, tirou o Rony, tirou o Dudu e tirou o Rafael Veiga. Acabou o Palmeiras, cara. Aí entrou o Atuesta entrou perdido em campo. O Rafael Navarro, perdido também em campo, né? Nem sombra do Dudu lá na frente para incomodar. Então aí você já vê, cara, a diferença de elenco abissal entre os dois times. Então o Palmeiras caiu de produção no segundo tempo da prorrogação. E além disso, quando tirou esses jogadores, praticamente o time acabou, porque eram os melhores jogadores do time, as peças ali fundamentais, tanto no meio-campo quanto no ataque, que era o Dudu e o Rony. E no meio-campo era o Rafael Veiga, que por sinal, jogando muita bola, fez um excelente Mundial, não sei como. O Thiago Silva foi eleito o melhor do Mundial. A coisa bizarra também. Pô, mano, o jogo foi tão ruim que era difícil saber quem era o melhor. Mas, pô, se fosse pra dar pra alguém, era pra dar pro Rudiger, cara. Tá ligado? Cara, mas assim, o Rudiger também, ele foi o melhor, digamos assim, a tua opção é o melhor, porque ele não foi incomodado. Porque eu não acho o Rudiger esse zagueiro todo também, não. Tu tá de brincadeira. Pelo amor de Deus, o Rudiger é um bom zagueiro. É um bom zagueiro, pô. Cara, o Rudiger é um bom zagueiro, mas ele não é isso tudo, não, como pintam aí. Não é nem sombra de ser isso tudo. O próprio Thiago Silva é melhor que o Rudiger, disparado, cara. O Thiago Silva é muito melhor do que o Rudiger, mas tu falar que o Rudiger é ruim, tu tá de sacanagem, né? Eu não tô falando que o Rudiger é ruim, cara. O Rudiger é bom zagueiro, mas não é nada além disso. O problema é que a galera... Pô, o Rudiger é um zagueiraço, não é nada além disso. Cara, mas ele foi o melhor ali aquele jogo, pô. O Thiago Silva fez um pênalti. Tá ligado? Como é que o cara que faz um pênalti jogou mal a partida de... foi melhor. Foi o melhor, tá ligado? Bizarro isso. Não, olha só, tirando ali aquela premiação, tirando o Thiago Silva, eu acho que poderia ter sido dado pro Rudiger, até mesmo pro Lukaku, eu acho que tava em boas mãos, porque o Danilo fez uma final assim absurda, daqui a pouco vai sair do Palmeiras, que eu venho falando há tempos, que o Danilo, em vários episódios que eu falei que a gente falou do Palmeiras, que o Danilo é um excelente volante, joga demais, ele jogou demais a partida, cansou na prorrogação, não é normal, porque ele estava jogando muito ali, e o Dudu também, o Dudu acho que fez uma boa competição justa, a bola de prata não, a segunda colocação. Eu acho que tirando só o Thiago Silva, que aquilo ali foi a política danada da FIFA,
eu acho que poderia ter dado para outro jogador. Mas então é isso, esse aspecto aí que comparando os elencos, isso exemplifica bem a diferença dos elencos do Palmeiras e do Chelsea, que quando o Palmeiras tirou todos esses jogadores, não tinha peças para repor. O Thomas Tuchel tirou meio time, tirou 5 jogadores e botou 5 jogadores até melhores que os titulares. Bom, Pablo, agora, antes de nós entrarmos na outra pergunta aqui para debater, só quero falar meu ponto de vista aí dessa final. Assim, eu acho que o Palmeiras tem sim que se orgulhar dessa final, que fez uma partida jogando de igual para igual. Eu também acho que jogou de igual para igual com o Chelsea. Eu acho que ficou o sentimento de dava para ter tentado um pouco mais, podia até ter ganhado o jogo, mas dava para ter tentado um pouco mais, porque o Abel Ferreira fez isso. Essa estratégia que ele... Não estou falando aqui que eu concordo com o Abel Ferreira ter adotado essa estratégia, mas eu acho, cara, que ele fez o possível, porque ele sabe que o Chelsea é imensamente superior ao Palmeiras, em termos de elenco de tudo. Então, a galera que falou que ele foi o técnico covarde e tal. Eu não acho, eu acho que ele escolheu a estratégia certa para a disputa desse jogo. Se o Chelsea estava no mau momento, não interessa. Por exemplo, inclusive, logo após ali, por exemplo, teve situações que eu acho que o Abel Ferreira pecou. Eu concordo com a estratégia dele, eu acho que ele foi muito feliz na estratégia dele na partida para enfrentar o Chelsea, porque a gente sabe que ele é um técnico estrategista muito convicto de suas ideias. Mourinho, Tupiniquim, como você definiu bem. Mas, por exemplo, depois do pênalti, quando o Palmeiras fez o gol de pênalti, que foi o empate 1-1 lá, a mão do Thiago Silva, aqueles 20 minutos subsequentes ali após o pênalti do Palmeiras, o Chelsea estava meio atordoado, inclusive pelas mudanças que o Thomas Tuchel fez. O Chelsea estava meio bagunçado e estava meio atordoado, assim, meio que sentiu o gol. Então eu acho que ali, naqueles 20 minutos, o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo, cara. Então eu acho que ali faltou o Abel Ferreira ousar mais. A gente nunca vai saber, mas eu acho que ali faltou ele ousar mais, ele tentar ampliar a marcação ali, a saída de bola do Chelsea, porque, cara, o Chelsea estava jogando com muita facilidade, o Thiago Silva estava vindo no meio campo chutar bola, o Rudiger no meio campo chutar bola, armar jogada. Então eu acho que foram coisas assim específicas, detalhes, que fizeram o Palmeiras perder essa partida. Inclusive o pênalti lá, o Mandrake e tal, cara, o Luan realmente eu acho que não tem culpado, o Luan jogou bem a partida, mas, cara, o Luan acho que não dá mais no Palmeiras, sabe? Eu acho que ele precisa procurar um outro clube, porque já é o segundo Mundial que ele faz besteira, cara. A expulsão, eu nem digo a expulsão, mas o pênalti, eu não digo também que ele tem culpa, porque... Mundial, tu pega todas as... os jogos decisivos aí que o Palmeiras entregou, tem um dedo desse cara. Tem o dedo do Luan, cara, porque assim, eu não digo nem que o pênalti foi culpa dele, porque eu acho que foi involuntário. Esse pênalti bizarro aí da FIFA, que eu não consigo entender. Ele teve participação, por exemplo, no gol do Lukaku. Ele não conseguiu marcar o Lukaku, cara. Eu não tô falando que o Luan jogou mal, que ele é culpado. Mas, por exemplo, no gol do Lukaku, ele não conseguiu marcar o Lukaku, entendeu? Ele pulou atrasado, porque o Gustavo Gomes ficou na sobra e ele tava ali na cobertura, entendeu? E não conseguiu marcar. Então, você vê que nos lances cruciais o Luan estava envolvido. Então, tá complicado também pro Luan no Palmeiras. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar, ele já tá meio desgastado, mas parece que ele é um homem de confiança do Abel, e eu não concordo com o que o Abel Ferreira disse, que o Luan na Europa ia ser um excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros da Europa. Isso aí eu discordo veementemente do Abel Ferreira. Eu acho que o Luan não ia passar de um Valladolid, num clube assim da Itália. O Luan já tem o quê? 26, 27 anos ou mais até? Eu acho que sim, cara. Ele saiu do Vasco, se eu não me engano, com 24, 25. Então, se ele não foi pra Europa aí, acho que ele vai pra Europa agora, né? Sacanagem. Não, acho... Não, tô falando o Abel Ferreira. O Abel Ferreira comentou. Tá de sacanagem. Não, claro. Mas foi uma das coisas que eu discordei. Mas assim, de maneira geral, cara, o jogo, eu acho que foi um jogo ruim, de certa forma. Eu acho que foi um jogo ruim, porque se o Chelsea jogasse tudo que podia jogar, o Palmeiras nem via a cor da bola. Eu acho que assim, uma goleada, uns 3-0 aí fácil. Mas o Chelsea jogando 60% e tal, deu trabalho ao Palmeiras, foi em grande parte do jogo superior, controlou a partida, mas
nos 90 minutos o jogo foi equilibrado, na minha opinião. Foi equilibrado. Na prorrogação, o Chelsea melhorou assim demais. Tanto é que a gente viu aqui a posse de bola de 70%, os passos de 700 e tal, porque na prorrogação o Palmeiras cansou. Eu acho que o jogo tinha que ter ido para os pênaltis, mas pela prorrogação que o Chelsea fez, foi merecidíssimo. Então o título está em boas mãos aí para responder a pergunta se o título foi merecido. O primeiro título aí do Chelsea. Bom, Pablo, agora uma segunda pergunta aqui para a gente poder debater. É uma pergunta bastante pertinente e importante. Teve até um jornalista aí falou que torneio era esse que ninguém conhece e o Chelsea não é nem o melhor de Londres. Então aí também tem um pouquinho da arrogância inglesa aí no meio. Mas assim, a pergunta que eu acho que é importante para a gente poder debater agora é por que, cara, que os clubes europeus aparecem, principalmente os clubes ingleses, e tem outros clubes que eu acho que não. O Real Madrid é um, o Bayern de Munique é outro. Claro, não vai ter a mesma importância da Champions, mas por que os clubes europeus, principalmente os ingleses, que tem essa arrogância também, que não sabe nem que competição é essa, não liga e tal, por que os clubes europeus eles não conseguem mudar de ideia sobre o Mundial? Por que não consideram o Mundial de Clubes uma competição importante, assim como uma Copa da Inglaterra, uma competição nacional? E por que para os brasileiros, para os clubes brasileiros, para a gente aqui, é tão importante assim o Mundial de Clubes, até muitas vezes mais importante até mesmo do que a própria Libertadores, cara? Porque é no meio de todas as competições que eles estão jogando. Então, pô, não faz nenhum sentido. O Chelsea agora, por exemplo, tem confronto da Champions, tem confronto aí da final da Copa aí lá na Inglaterra. Tem um monte de confronto aí pra fazer. No meio tem um campeonato mundial ali, que ele vai jogar contra o time da Oceania, um outro time da Arábia, sei lá, vai vencer provavelmente, né, a maioria dos confrontos, porque é um time muito superior. E ele é obrigado a jogar porque é um torneio FIFA, tá ligado? Mas valor não tem nenhum valor, porque isso não é mundial nem ferrando, né? Convenhamos. Mas é só porque tem os campeões de cada continente, mas o nível é muito... Cara, o nível é muito diferente. É disparado. Assim, é uma disparidade... É muito diferente, tá ligado? Tipo, pro brasileiro, cara, porque é a única oportunidade de vencer um time europeu, tá ligado? E antigamente também, quando os craques brasileiros ficavam no Brasil, dava pra bater de frente. Hoje em dia não dá mais pra bater de frente. Então é uma disparidade ridícula. Pro europeu não vale a pena. Não vale a viagem, digamos assim, né? Porque é um desgaste que eles vão ter por uma competição que é curta, com uma dificuldade baixa e que vai atrapalhar o calendário deles. Então é por isso que eles cagam aí pra essa competição. Eu lembro que no Mundial que teve no Brasil, né? Se eu não me engano foi o Corinthians que venceu. Isso, dormiu. Mano, os times aqui estavam cagando, tá ligado? Os jogadores vieram pra cá pra farrear, pra fazer outras coisas. Tomaram as sapecas dos times brasileiros, porque naquela época os times brasileiros se equiparavam. Sim, mas mesmo assim eles não estavam nem aí, tá ligado? Então, sim. Isso aí sempre foi assim, cara. É a cultura lá. Pô, a FIFA coloca uma competição dessas no meio de uma Champions, aí tu quer o quê? Tu quer que seja importante? Não vai ser, cara. É difícil. Teve o tamanho do Vasco contra o Manchester United também, que os jogadores do Manchester United estavam bêbados o dia antes do jogo, tá ligado? Então, assim, os caras não estão nem aí mesmo pra essa competição. Tem comprometimento. Eu até acho que essa ideia já mudou um pouco por conta de alguns clubes aí, mas principalmente os clubes ingleses, cara. O Chelsea, eu acho que foi... Assim, hoje em dia é tudo mais profissional, então sim, não tem como. Aí você é obrigado a ter uma certa postura. Mas em questão de comprometimento com a competição, é isso aí o Chelsea. O Chelsea teve 55% de comprometimento com a competição e foi campeão, tá ligado?
Não, eu até acho que o Chelsea valorizou a final e tal, a competição, porque o Thomas Tuchel comemorou muito, principalmente no gol lá do Havertz e tal, na prorrogação, e até no primeiro gol, os jogadores após comemorando bastante e tal, fizeram o que tinha que fazer, valorizaram a competição. Isso também foi importante, porque valorizou a qualidade do Palmeiras, assim, ter batido de frente como um time como é o Chelsea. Não é um gigante da Inglaterra, mas é um time como o Chelsea, né? Então eu acho. Não é um gigante da Inglaterra, não, né? Claro que não, cara. Longe do Chelsea ser gigante na Inglaterra. Gigante na Inglaterra, pra mim, é Manchester United. Aí tu coloca. Cara, pra mim, nem o Manchester City é gigante. Na Inglaterra, tu pega Manchester United. O Manchester City, obviamente, não. O Chelsea só tem 2 Ligas dos Campeões e não é um dos gigantes da Inglaterra. Tá de sacanagem. Ah, claro que não é, cara. Que isso. Tá. O Chelsea da Inglaterra, em termos de história, não chega nem perto dos gigantes, ó. Cara, o Chelsea é clube grande, mas não é clube gigante, ó. Manchester United, Arsenal. Cara, esses clubes são imensamente, têm mais história e são maiores que o Chelsea, disparado. Mas aqui que a gente vai entrar em outro campo. A história não é essa. Voltando aqui. Então, eu acho que alguns clubes já mudaram de opinião em relação a essa competição. Mas, cara, a FIFA só tende a piorar, porque ela vai mexendo nessa competição, a competição vai ficando cada vez pior, coloca no meio do calendário europeu com o Champions League para esses clubes disputarem, aí depois aí vai reclamar que os clubes não ligam. Os caras estão falando que se importam e tal, mas no fundo não se importam. Entendeu? E agora, em paralelo com essa pergunta também, vou linkar para outra pergunta que é importante. Eu acho que vai ser mais difícil. Foi a última chance que um clube brasileiro teve de ser campeão mundial. Porque a partir de agora, acho que vai ficar mais difícil. Porque a partir do ano que vem, com essa nova fórmula aí da FIFA, essa fórmula maluca aí, tá mudando de novo o formato do Mundial, colocando mais clubes europeus, inchando aí o Mundial e tal. Eu acho que vai ficar mais difícil para um clube brasileiro conquistar, porque vai colocar mais clubes europeus, então é deprimente o que a FIFA faz com as suas competições. Vide aí o que ela está querendo fazer com a Copa do Mundo, da Copa do Mundo acontecer de 2 em 2 anos e não de 4 em 4 anos. Então a FIFA é sem comentários. Cara, a Copa de 2 em 2 anos é um bagulho completamente surreal, tá ligado? Surreal, acaba com a magia. Quero saber de onde eles vão tirar a estrutura pra isso, dinheiro. Exatamente. O dinheiro eles têm, mas quem paga pela Copa não é a FIFA não, filho. Não, tô ligado. Os países que cediam. Sim. A FIFA tá pouco se lixando, cara. Ela quer encher o bolso de dinheiro, a verdade é essa. Tu acha, Pablo, que realmente foi a última chance que o Palmeiras agora de conquistar um título mundial, porque o Mundial de Clubes agora só tem a piorar, cara, com a entrada de novos clubes europeus, com essa mudança aí de fórmula e de formato da competição? Não pesquisei a fundo qual vai ser esse novo formato e tal. Mundial o Flamengo já tem, então que se dane. Tinha que ser, cara, tinha que ser. Mas não, tava demorando. Mas vai ficar difícil, mas tem que ver também qual vai ser o comprometimento dessas equipes aí europeias com o Campeonato Mundial, tá ligado? Se for uma equipe de primeiro escalão, eu acho que o comprometimento vai ser muito baixo. Sei lá, talvez botando até time reserva para jogar os jogos preliminares antes de ir para uma final e tal. Uma coisa que pode dar chances aí para os times sul-americanos. Mas vai depender, cara. Tipo, talvez se for, sei lá, um Porto da vida for convidado, eu não sei qual vai ser o critério para chamar, né? Porque o critério era o campeão de cada continente. Agora eu não sei qual. Agora não vai ser qual. Não sei qual critério que eles vão usar para poder chamar outras equipes. Mas tem que ver também que, quanto mais equipes, mais jogos, né? Então aí você desvaloriza mais esse campeonato para os times europeus que vão estar em outras competições paralelas. Tipo... Se eu não me engano, cara, desculpa te interromper, se eu não me engano, que eu li assim rapidamente, o campeão agora dos continentes, né, Libertadores e Champions, aí é o campeão na Europa agora, é o campeão da Liga Europa, aí no Brasil, na América do Sul, campeão da Sul-Americana, então é basicamente isso aí, vai ser um carnaval, essa competição. Vão ser os campeões e tal, mas vai ter mais
vai ter mais participantes, então vai ter mais jogos. E eu acho que isso diminui o comprometimento das equipes europeias, porque o que eles querem é menos jogos. Quanto menos jogos eles puderem jogar, eles querem, porque é uma competição no meio de várias competições importantes, mais o campeonato, mais o campeonato nacional. Então, tipo, é complicado, cara, sério. É a FIFA, né? Acho que se eles não conseguirem fazer lá, acho que se eles não conseguirem, e provavelmente não vão, a Copa do Mundo lá de 2 em 2 anos, acho que isso daí deve ser a prioridade deles, tá ligado? O Mundial vai ser a prioridade, porque essa Copa do Mundo de 2 em 2 anos, praticamente Conmebol e a UEFA estão contra. Então, são duas entidades assim, muito fortes, cara, contra a FIFA. Então, ela vai desistir dessa ideia, tomara. Então, aí ela deve focar no Mundial, porque como a competição é dela, ela pode fazer o que ela quiser. Então, as bizarrices podem aumentar e a competição ser mais desvalorizada ainda do que já é pelos clubes europeus. Enfim, só resta a nós sul-americanos, assim, ficar assim, nos delírios assim, de tentar conquistar o Mundial. Mas vai ficando cada vez mais difícil. E aproveitando, Pablo, antes da gente entrar na última pergunta aqui pra gente... Antes da gente entrar na última pergunta aqui, que tem a ver também com essa diferença abissal dos elencos de Chelsea e Palmeiras, rapidinho, cara. Um fato, assim, importante, que nesse Mundial ficou mais evidenciado ainda. Cara, por que Dudu, Rafael Veiga, que são duas peças fundamentais, assim, do Palmeiras, não são chamados para a seleção brasileira? Tu não acha que já passou da hora, cara? Porque ainda tem chance aí de serem chamados, porque a Copa do Mundo é no final do ano. Ou já era, o Tite já fechou o grupo? Cara, o Rafael Veiga pra mim não é nem discussão. Acho que por mais bom jogador que ele seja, ele não tem espaço ali com a quantidade de jogadores que estão ali, com a qualidade de jogadores que estão ali. Ele poderia ter sido testado, só que agora não é mais... Dá mais tempo, né? Não tem mais espaço para testes e tal. Ele tem que fechar um grupo ali para poder ser coeso para ir para a Copa do Mundo. E o Dudu, cara, ele não é do Dudu e é isso, tá ligado? Não tem outra explicação não, mano. Tipo, a gente viu o que fizeram com o Gerson, mas o Dudu, ele não é do Dudu, pô. É simples assim, tá ligado? Dá pra entender, cara. É simples assim. E outra coisa também. O Dudu perdeu a janela ali de quando ele podia ter sido convocado. Porque hoje em dia, na posição que ele joga, não tem nem condições. Não tem como ele ser convocado. Pô, mas, por exemplo, tu não... Beleza. Eu não tô... Aqui, eu acho melhor. Mas eu não tô falando no momento e tal. Tu não acha, por exemplo, ele melhor que o Rafinha? Que Rafinha? O Rafinha, cara, que tá jogando lá na seleção. Joga lá no Leeds. Do Leeds? Ah, Pedro, pelo amor de Deus. Caraca, Tô querendo polemizar, cara. Tô querendo polemizar. Sacanagem, né, cara? Tô querendo polemizar. Ele não é melhor que o Rafinha, cara. Não, mas eu acho uma tremenda injustiça. Pelo amor de Deus, cara. Mas olha só, eu acho, falando sério agora. Cara, olha só. Não, sinceramente. Essa parada. Lembrado, cara. Ele não é essa parada dele não ser convocado, beleza. O cara foi bola de prata aí não sei quantas vezes no Brasil e tal. Tranquilo, ele não foi convocado. Ele joga do lado do campo. Aí tu pega os jogadores do lado do campo da seleção, são todos extra classes melhores que ele, tá ligado? Aí tu vai ver as características. A característica do Dudu é qual? Ele pega a bola, corre, ele segura a bola, vai pro ataque, cruza, dá o passe e raramente ele chuta. Raramente ele faz gol, tá ligado? Ele tem os gols dele pelo Palmeiras, mas é de longe, muito longe, a quantidade de gols que o Bruno Henrique fez no Flamengo em menos tempo de Flamengo, sendo que eles jogam na mesma faixa de campo, tá ligado? Então, tipo, a seleção, cara, tá procurando um jogador pra jogar ali nas pontas que vai pro fundo, vem pra dentro e tem a opção do chute além do passe. O Dudu, ele até sabe chutar. O Vinícius Júnior e o Rafinha fazem, cara. O Dudu, ele até sabe chutar. Sim. Só que ele não é um exímio chutador, ele não bate pênalti, ele não...
ele não faz nada disso, tá ligado? Então, tipo assim, se ele fosse armador, talvez, sei lá, ele conseguisse uma posição no lugar do Everton Ribeiro, que tá uma bosta. Talvez então, mas, por exemplo... Só que ele não é armador. O Tite então, não podia ter chamado ele pra testar nessa posição? É isso que eu tô falando, ele não ser nem lembrado. Podia. Ele merecia? Merecia. Só que tendo em vista os jogadores que estão lá, apesar de ter sido injusto ele não ter tido a oportunidade, mesmo se ele tivesse tido a oportunidade, ele não iria, cara. Não teria como ele ir, tá ligado? Agora ficou mais difícil. Melhores, pô. Agora ficou mais difícil pra ele. Alô, cara, olha só, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, tá ligado? É isso, cara, não dá, não tem como ele ir, cara. Não tem como. Neymar, o Coutinho também, que, pô, é mais armador, mas também joga por ali. Tá ligado? Não tem como, não dá, cara. Simplesmente não dá. Quem fica chorando por... Pô, tá, beleza, cara, mas não tem como. Tu vê a característica dele como jogador, não casa com os jogadores da seleção. O Bruno Henrique, quando foi convocado, foi até na época do Everton Cebolinha e tal, porque o Bruno Henrique é a característica do jogador ali, tá ligado? Tem a característica dos jogadores que jogam ali pelo lado de campo do Brasil. Fora que ele tem uma impulsão muito boa e um jogador alto, coisa que o Brasil não tem de característica dos jogadores ali que jogam pro lado de campo. Então, pô, fazia sentido ele chamar o Bruno Henrique e não o Dudu. Apesar do Dudu merecer uma chance para ser testado e tal, talvez até em outra posição, talvez até jogando como armador na posição do Everton Ribeiro, ele podia ter feito isso ali quando o Dudu tava muito bem, só que ele preferiu não chamar, até porque nessa época aí o Coutinho tava na seleção, então não fazia sentido chamar o Dudu para ser armador. Fora que o Dudu foi testado como armador com o Luxemburgo e Draga, fez nada antes de ir embora lá pra Arábia, depois da parada lá que ele foi acusado de bater na mulher. Então, assim, é injusto ele ter tido chance? É injusto ele não estar na seleção? Nem um pouco, porque os jogadores que estão lá são muito melhores que ele, tá ligado? Ah, cara, por exemplo, não, beleza, concordo. Os jogadores que estão lá, sim, são bem melhores que ele. Eu acho que até ele perdeu aí essa oportunidade muito por conta do Tite aí. Eu coloco essa na conta do Tite. Agora, eu não acho, cara, o Rafael Veiga não seja esse jogador todo. Eu gosto do futebol do Rafael Veiga. O Rafael Veiga, eu acho que o Rafael Veiga é ótimo. O Rafael Veiga, eu acho que é o expoente técnico aí do meio-campo do Palmeiras. Eu acho que ele merecia uma chance na seleção, sim. Eu discordo aí da tua afirmação que ele não é um bom jogador e não merecia para a seleção. Não falei que ele não merecia para a seleção. Falou sim, sim. Eu falei que ele não foi chamado para a seleção quando ele estava na melhor fase dele. Sim. E agora ele não vai ser chamado, com certeza. Porque, agora não dá. Não tem como, ele não vai ser chamado agora para testes, tá ligado? Agora não dá, infelizmente. E tipo assim, eu acho ele um jogador bom. Eu acho ele um jogador ali que talvez chegue, sei lá, a nível Everton Ribeiro. Eu não acho ele melhor que o Everton Ribeiro. Eu acho que ele tá numa fase melhor que o Everton Ribeiro. Talvez ele poderia, sei lá, jogar no lugar do Everton Ribeiro, caso fosse convocado. Mas o Everton Ribeiro, na minha opinião, é melhor que ele. Então, tipo, essa vaga ali do meio campo vai ficar entre Everton Ribeiro e Coutinho. Provavelmente o Coutinho aí já tá na Copa, até porque o Coutinho, depois do Neymar, talvez seja o jogador mais talentoso da nossa seleção. Não, tem o Paquetá também, né? Mas então, fica entre esses três aí. E o Everton Ribeiro ali vai ficar para ser um jogador reserva, porque não tem jogador reserva com essa característica do Coutinho, que é armar o jogo. E o Veiga talvez poderia entrar ali. Só que, cara, o Veiga, se eu não me engano, já deve ter o quê? Uns 26, 27 anos e tal. Por aí. E tá vivendo a melhor fase dele agora. E ele precisa de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de regularidade aí, de fase regular, para poder ir pra seleção, eu acho, né? Acho que pra próxima já vai ficar um pouco mais difícil, mas é difícil também pra ele, porque, pô, a janela aí, os jogadores que tem na seleção, acho que fica difícil. Eu acho que passou o tempo assim do Tite ter feito os testes, isso aí é culpa do Tite, cara. Porque poderia ter. É paneleiro, né, cara? Exatamente, definiu bem. Podia ter dado chance para esses dois jogadores, pelo menos ter testado em outras posições e tal. Pelo menos ter dado uma chance desses jogadores. Agora passou, a seleção se fechando, o grupo sendo definido para a disputa do Mundial que acontece esse ano. Então eu acho que se eles forem chamados, provavelmente, acredito, só depois, quando o Tite sair e tal, pode ser que eles tenham uma chance
chance aí na seleção brasileira, porque que foi uma injustiça, foi esses jogadores nunca terem sido lembrados pelo Tite. Agora, para a gente poder encerrar aqui com a última pergunta, antes de nós falarmos os nossos melhores, comparar Chelsea e Palmeiras jogador por jogador, vamos falar aqui, vamos debater a última pergunta aqui, que é uma pergunta assim como que eu falei lá que era uma pertinente, essa aqui é mais pertinente ainda. Por que mesmo com o alto investimento que o Palmeiras tem, o Palmeiras não consegue? Por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, a gente sabe que, voltando para a nossa realidade aqui, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro são os clubes que têm os melhores elencos e maior investimento, assim, os clubes de maiores investimentos no futebol brasileiro. E por que, cara, que mesmo assim os clubes brasileiros assim de maior investimento, que gastam fortunas assim em jogadores para a nossa realidade, até contratando técnicos estrangeiros, como é o Flamengo, o técnico europeu, o português lá, Paulo Sousa, o Palmeiras e tal, com o Abel, e até mesmo pegando jogadores da Europa, por que os clubes brasileiros, principalmente Flamengo e Atlético Mineiro e Palmeiras, a gente está falando do Palmeiras, então por que o Palmeiras, esses clubes assim que têm um alto investimento aqui no Brasil, não conseguem se equiparar com os clubes assim como o Chelsea e tal, que é um clube que tem um investimento assim muito maior do que o Palmeiras? É porque o futebol brasileiro está defasado, está atrasado. Isso é culpa dos dirigentes, grande parte é culpa dos dirigentes dessas federações aí de campeonatos estaduais e tal, que atrasam o futebol brasileiro, por isso que a gente vê muitas das vezes que é uma várzea. Então isso é por conta do futebol brasileiro estar atrasado, perder tempo com situações que não devem se perder, ao invés de focar no futebol, que é o mais importante, tentar evoluir o futebol brasileiro. Isso aqui é visto de uma outra forma. Então o futebol brasileiro peca por isso que esses clubes brasileiros, mesmo investindo alto, estão anos-luz longe do investimento de clubes europeus. Cara, essa questão é só dinheiro, cara. É só dinheiro, pô. A moeda dos caras vale 7 vezes mais, pô. Exatamente. Como é que a gente vai se equiparar? Não tem como, pô. Se a nossa moeda fosse euro, igual a deles, pô, mano, com certeza jogadores europeus iam vir jogar aqui, independente do país. O Insigne foi jogar nos Estados Unidos, pô. Pô, tá de sacanagem? Os jogadores aí indo pra China, quando a China tava cheia da grana, agora que tá falindo, todo mundo tá indo embora. Os jogadores indo pra China, pô. Então, tipo, dinheiro, pô. Só isso. Essa questão é muito simples, dinheiro. Pô, mas tu não acha que é uma questão estrutural no Brasil, não? Cara, mas tipo, se eu tenho dinheiro, a questão estrutural não é problema, pô. Ah, não sei. Não, lógico que não, pô. Se eu tenho dinheiro, tipo o Flamengo. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem estrutura ruim? Não. Imagine se o Flamengo ganhasse em euro, tá ligado? Porque a moeda vale 7 vezes mais que a nossa. Pô, a estrutura do Flamengo seria muito melhor do que a do Flamengo tem. A parada aí é entrar negócio de corrupção e tal, né? Que é outra história. Mas você tendo dinheiro, tua estrutura ia ser sinistra, pô, igual a dos caras. Aí a dificuldade seria o local onde teu clube tá, se é um atrativo para jogador, tá ligado? Por exemplo, vamos supor que, sei lá, o Brasiliense tem dinheiro pra cacete. Quem vai querer ir pra Brasília pra jogar em Brasília, morar em Brasília? Entendeu? Pô, é muito São complexo, Paulo, né? Rio, no próprio, sei lá, Fortaleza, Ceará já fica mais fácil ali, porque é perto da praia, na orla e tal. Com a moeda 7 e pouco, pô, a estrutura seria melhor, com certeza ia ter intercâmbio de outros técnicos sem ser portugueses e outros que já tá tendo aí, ia ter técnicos de maior escalão vindo para cá, porque teve técnico de maior escalão indo para a Arábia, teve técnico de maior escalão indo para a China, porque não viria para cá se o Brasil tivesse moeda para pagar? Então é só questão de dinheiro, pô, na minha opinião, pelo menos. É verdade, concordo com você. Apesar da questão estrutural ser muito importante, eu acho que o dinheiro dita o ritmo, porque o euro comparado com a nossa moeda não tem nem como comparar no caso, né? Porque 7 vezes mais é muita coisa. E se a moeda fosse valorizada, eu concordo com você que iriam ter mais técnicos aqui, o Brasil buscando mais jogadores lá fora. Então, assim, é uma questão pertinente,
mas é aquilo, é muito complexo, tem muitos fatores, muitas camadas, além disso aí. E o dinheiro tá lá em cima dela, porque mesmo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro gastando o que gastam, montando os elencos que tem, os melhores do futebol brasileiro, mesmo assim, lá fora não tem nem como competir, não dá nem para saída, porque mesmo os jogadores que saem da Europa vêm para cá, ou estão em final de carreira, ou não tem mais mercado na Europa. Então é um quesito muito complicado e vai permanecer assim. Eu acho que o futebol é dessa maneira, não tem como os clubes brasileiros converterem isso, só se o real se valorizar demais ou começarem a pagar em dólar ou algo do tipo, mas o que eu acho que não vai acontecer. Então a gente tem que viver com isso e quando chegar o Mundial assim, tentar se equiparar com esses clubes europeus assim, jogando o jogo da vida, porque em investimento a gente sabe que é muito maior e muito difícil tentar se equiparar com esses clubes europeus. Bom, Pablo, antes de nós terminarmos aqui, já foi a última pergunta aqui que a gente debateu, antes de nós terminarmos, vamos fazer aqui a comparação de jogador por jogador de quem é melhor. Começo por você. Cara, todos são melhores. Não, tá de sacanagem. Discordo. Então faz um por um aí, tu fala o teu, eu falo o meu em sequência, vai lá. Ó, vamos lá. Deixa eu ver a escalação aqui, deixa eu procurar a escalação do Chelsea aqui e do Palmeiras. Sacanagem, irmão. Vamos ver aqui. Deixa eu só procurar aqui rapidinho. A escalação do Chelsea foi Mendy, Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Aspilicueta, Kanté, Kovacic, Hudson Odoi, Mason Mount, que saiu logo no início do jogo, Lukaku e Kai Havertz. Beleza. A do Palmeiras foi o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez. Ali no meio campo, Danilo, Zé Rafael e o Rafael Veiga. E lá na frente o Dudu e o Rony. Bom, vamos lá comparar primeiro. Bom, começando pelo goleiro. O Everton é melhor que o Mendy. Isso aí não é. Claro que é, cara. Cara, deixa de ser maluco, Pedro. Cara, o Everton... Deixa de ser... O cara... Everton é goleiro da seleção brasileira, cara. É terceiro goleiro na seleção brasileira. Cara, é terceiro goleiro. O cara é terceiro goleiro. É terceiro goleiro por teimosia do Tite, porque eu acho ele melhor que o Alisson. Você é retardado. O Alisson é um goleiro assim que eu não gosto. Por que o Everton não tá na Europa? Ué, ele não tá na Europa porque ele não recebeu proposta. Não tá na Europa porque não recebeu proposta. Tá bom. Ué. Pô, o cara que é no futebol brasileiro, 2 anos seguidos, o melhor goleiro, melhor jogador é piada. Aonde? No futebol brasileiro. Tá bom, acabou a discussão aí. Tá bom então. Tá dizendo, cara é terceiro. Tu dá mais valor, cara, ao teu território, porra. Que território, cara? A gente tá falando de qualidade, irmão. O Mendy é o melhor goleiro do mundo. Tu tem noção disso? Tá de sacanagem. Não sou eu que tô falando. Ele ganhou o prêmio, maluco. Cara, que isso? Tu acredita em prêmio da Europa? Cara, pra mim o Courtois é melhor que o Mendy, prêmio cara. da Europa. Cara, o Courtois é melhor que o Mendy, cara. Aí é uma outra discussão, mas o Courtois é melhor que os dois. Agora o Mendy é melhor do que o Everton, pelo amor de Deus, tá maluco? Eu tô comparando o Mendy com... Eu não tô falando Courtois. Eu acho o Everton... Cara, é minha opinião. O Everton é melhor que o Mendy, ponto final. Pra você. Tua opinião, você acha isso. E não deixa de ser mentira e maluquice. Porque se o Everton fosse melhor que o Mendy, ele tava na Europa. Não tava no Brasil. Beleza. Pra você é o Mendy, beleza. Agora vai lá, Christensen. Não, e detalhe, eu não tô falando que o Everton é ruim. Tô falando que o Mendy é muito melhor que ele. É um bagulho completamente diferente. Não, beleza. Eu tô achando... Você tá muito europeu, mas beleza, cara. Eu tô muito... Cara... Tá bom, cara. Cara, é a mesma coisa você querer fazer... É a mesma coisa de você querer fazer o contraponto do Flamengo e Liverpool de 2019. Tá de sacanagem, né? Que contraponto? É você chegar e comparar jogador por jogador do Flamengo com o jogador do Liverpool. Não tem como o Flamengo vencer, tá ligado? Depende, cara. Dá pra discutir. Tá bom, Pedro. Tá bom. Vai, continua. Dá pra discutir. Isso é assunto para outro episódio. Dá pra discutir. Tá bom, vai lá. Por exemplo, o Alexander Arnold, eu não acho isso tudo. Cara, sabe qual é o problema? Meu Deus, cara, o Alexander Arnold não é isso tudo. Ele é o melhor direito do mundo. E o cara não é isso tudo. Olha só, Deus do céu, sabe qual é o problema? Eu até tava discutindo, conversando isso aqui outro dia e vendo algumas matérias sobre. Sabe qual é o problema? Tem jogadores na Europa, não tô falando esses aí melhores e tal. Tem muitos jogadores na Europa, cara,
que valem milhões e tal, e não jogam nem metade do que eles acham que jogam, cara. O problema é que na Europa isso daí muito é outra jogador discussão. estimado, cara. Isso daí é outra discussão. O cara é europeu e joga na Europa. Se ele tá valorizado ou não, é porque ele joga na Europa. Por exemplo, vamos lá. Tu acha o cara que não tem culpa disso. Tu acha que o Bruno Guimarães vale 42 milhões de euros, cara? Tu acha que o Bruno Cara, Guimarães... mas a questão aí não é que ele valha isso. A questão aí é que o Lyon vendeu por isso. Porque o Lyon tá precisando de dinheiro, pô. Não, mas tu acha certo o Newcastle pagar isso por esse jogador? Claro. Cara, eu não acho... Você fez a pergunta errada. Tinha que fazer a pergunta. Você acha certo o Lyon vender por isso? Essa deveria ter sido sua pergunta. Não, discordo. Não, o Bruno Guimarães é bom jogador. Talvez ali 60 milhões, talvez ali conseguiria por ele, pro cara ser um jogador jovem, um cara de futuro, um cara de seleção e tal. Só que o Lyon precisa de dinheiro, cara. O Lyon tá endividado. O Lyon vai vender o Paquetá no final da temporada, tá ligado? O melhor jogador deles, pô. Porque o Lyon por exemplo, o Grealish. Valeu uma fortuna também. Tu acha que valeu isso tudo pro Manchester Cara, City? mas é o que eu falei contigo, cara. O Grealish foi super faturado. Mas é porque os caras têm dinheiro e é porque o cara é europeu e joga na Europa, cara. Tá ligado? Porque, tipo assim, o Grealish só foi vendido por 100 milhões porque o Manchester City precisava gastar esse dinheiro, pô. Não, e tu acha que ele joga isso tudo, o Grealish? Eu acho ele um bom jogador. Acho ele jogador a nível de seleção. Mas se você for comparar ele com outros jogadores da mesma posição de outras seleções, os outros jogadores são melhores que ele, pô. Mas o cara é bom jogador. E você falar assim, ele foi 100 milhões. Tá, mano, ele foi 100 milhões. Não vale isso? Não vale isso. Mas o cara é europeu e tá na Europa. E o Manchester City pagou isso por ele. Pode fazer o quê? Tu acha que o Aston Villa vai chegar e falar, pô, não quero esse dinheiro não, porque ele vale menos que isso. Não, eu não tô falando isso, cara. Aí tu tá sendo ignorante. O que eu tô falando é o seguinte. É claro que o clube quer lucrar e quer com a venda do jogador. O clube tem o direito de pedir quanto ele quiser e o outro vender quanto ele quiser. O que eu tô falando é que tem muitos jogadores lá fora que são super estimados, entendeu? Tem muita merda lá fora também, cara. É claro que tem muita merda lá fora, cara. É claro que tem muito jogador ruim lá fora. Tipo, um jogador que eu acho ruim, tá ligado? Eu acho ele ruim. Vou botar aqui, Michel Salgado, que jogou lá no Galáctico lateral direito, tá ligado? Eu achava ele ruim, tá ligado? O cara, taticamente, era absurdo. O cara, fisicamente, era absurdo. O cara, de categoria de base ali pra subir pro Real Madrid, teve um acompanhamento, teve tudo, tá ligado? O cara tem cabeça, o cara sabe o que ele vai fazer. Isso tudo aí se equivale ao cara tá jogando como titular do Real Madrid no time de Galácticos do Real Madrid. Porque o cara compensa taticamente aquela posição. Tem vários jogadores que são assim na Europa. Não, sim, beleza. Porque taticamente o cara compensa estar ali no time, tá ligado? Agora, no Brasil não tem como tu fazer isso, porque é nivelado muito por baixo, cara. Você pega o próprio jogo do Palmeiras. O Palmeiras não estava se aguentando. O Palmeiras não estava se aguentando na prorrogação. Porque a preparação aqui no Brasil é uma preparação completamente diferente lá de fora, cara. É outro nível, um nível completamente diferente. Lá fora, o cara, pra jogar, ele tem que estar no nível de excelência. De excelência, cara. Por isso que jogador brasileiro, mesmo não sendo o jogador brasileiro mais sinistrão de todos, quando volta pra cá, volta destruindo, cara. Tu pega o Bruno Henrique, que foi lá pra fora. Não jogou nada lá fora, mas veio pra cá e destruiu. Tu pega o Everton Ribeiro também, que foi lá pra fora. Voltou pra cá e destruiu, tá ligado? Tu pega todos esses jogadores que foram lá pra fora. Porque o nível de excelência lá é completamente diferente do nível daqui, cara. Não, beleza, concordo, mas tem muitas das vezes lá que... Por exemplo, você acha, mesma posição, tá? Rafael Veiga jogaria no Chelsea igual o Kai Havertz joga? Igual o Mason Mount joga? Não jogaria, pô. Cara, mas por exemplo, o Rafael Veiga é melhor que o Mount, cara. Vai dizer que não. Pelo amor de Deus, Pedro. Cara, pelo amor de Deus, cara. Esse Mount é bom. Cara, mas é isso que você não tá entendendo, cara. Se o cara fosse melhor, ele estaria lá na posição dele. Não está, cara. O cara tem 27 anos, Pedro. Ele começou a se destacar agora. O Mason Mount tem 19, 20, sei lá quantos anos ele tem. E já ganhou uma Liga dos Campeões.
foi um dos destaques do Chelsea, jogou contra time europeu, tá ligado? É essa balança que tu não tá entendendo, cara. Cara, mas esse que é o problema. A gente valoriza muito lá fora do que aqui, cara. Cara, não é questão de valorizar lá fora do que aqui, cara. É questão de nível. É questão de nível técnico, é questão de leitura tática, tá ligado? O Rafael Veiga, se ele fosse todo esse jogador, ele estaria lá, cara. Mas não tá. Não, concordo. Tudo bem. Mas eu também não acho mal isso tudo também, não, cara. Cara, ó, você não acha o Alisson isso tudo foi o melhor goleiro do mundo. Você não acha o Malcom isso tudo. Você não acha o Alexander Arnold isso tudo o melhor lateral direito do mundo. Mano, você tem um gosto muito duvidoso. Cara, Bruno Henrique dá pesadelos nele até hoje, cara. Pô, cara, beleza. Além de dar um apavoro no maluco, o que o Bruno Henrique fez? Nada. Não, beleza. Mas assim... Não, tudo bem, eu concordo com você, mas, cara, eu concordo que em grande parte na Europa não tem que valorizar certos jogadores. Mas beleza, voltando aqui pro assunto que é o Chelsea. Não, pô, claro que tem certos jogadores que não são pra ser valorizados na Europa, tá ligado? Mas o que você tá comparando são jogadores impossíveis de não ser valorizados. Não, mas olha só, você falando que eu gosto duvidoso, aí tu me ofende, cara, porque não é gosto duvidoso. Eu sei exatamente o que é bom jogador. Porra. O maluco acha que o Subotic é o melhor zagueiro do mundo. Isso aí eu falo brincando, que é uma brincadeira nossa. Agora, cara, você fala que o Alisson é ruim. Você fala que o Everton é o goleiro titular da seleção. Não é isso. Eu não acho o Alisson ruim. O Alisson é um bom goleiro. Só que eu não acho o Alisson com essa excelência toda, cara. Caraca, entendeu? Meu Deus do céu, cara. Do jeito que a galera fala, cara, parece que o Alisson é o melhor goleiro da face da terra. Que ele já foi, cara. É isso que você não tá entendendo, cara. No Internacional, ele não agarrava nem metade do que ele agarra hoje. Entendeu? Não agarra, cara. Não agarra, não. Caraca, não, isso não tem cabimento, cara. Continua. Não, tu não tá respeitando a minha opinião, mas beleza. Não é respeitar a tua opinião, cara. É o que você acha, beleza. Não deixa de ser absurdo. Se é o que você acha, beleza, mas é absurdo, pô. Não, beleza, por exemplo. Tá, vamos voltar aqui pra gente encerrar, senão esse podcast vai ficar muito grande, esse episódio. Ó, Mendy, tá, o Everton pra mim é melhor. Você acha que o Mendy é melhor? Não, beleza, tudo bem. Christensen. Cara, Pedro, cara, olha só. Eu só quero voltar nisso aqui. Cara, é o melhor goleiro do mundo, tá ligado? Cara, não interessa. Eu não acho isso tudo pra ele ser o melhor goleiro do mundo. O próprio Courtois é melhor que ele, cara. Entendeu? Cara, eu não tô comparando o Courtois, cara. O Courtois é melhor que os dois pra mim. Eu tô falando que o cara foi eleito o melhor goleiro do mundo. A temporada do cara, o cara tá fazendo o quê? 2, 3 temporadas absurdas já? Seguidas, tá ligado? Então, tipo assim, não tem como. É um nível completamente diferente. O cara joga contra a Bayern de Munique, o cara joga contra Real Madrid, o cara joga contra Barcelona. O Everton do Palmeiras joga contra quem? Qual o time mais forte que o Everton do Palmeiras enfrentou? O Flamengo, o Galo, River Plate? É outro nível, cara. Tu tá entendendo? Se o Everton fosse isso tudo, ele tava na Europa, é isso que eu tô falando, cara. Eu não tô falando que ele é ruim. Eu não tô falando que ele é isso, pô. Eu não tô falando que ele é isso tudo. Eu só acho. Ok, beleza, vamos pra outra. É mesmo. Por exemplo, o Christensen. O Gustavo Gomes é melhor que o Christensen, cara. Pô. Aí tu vai falar que o Gustavo Gomes é ruim. Não dá, cara. Eu não tô falando que ele é ruim. Eu não tô falando que ele é ruim, mas não tem como. Cara, o Gustavo Gomes, ele jogou no Milan, cara. Destruiu no Milan, o Milan é imbecil. Destruiu no Milan? Que destruiu aonde? Ele nem jogou no Milan, cara. Cara, não jogou porque o Milan é imbecil, cara. Olha o que o Gustavo Gomes faz no Palmeiras, cara. É o melhor zagueiro disparado do futebol brasileiro e sul-americano. Vai falar que o Christensen joga pra cacete, cara. O Christensen é bom zagueiro, cara. O Gustavo Gomes não é melhor que ele. É bom zagueiro também, pô. Só que o Christensen tá um pouco assim, eu acho. Realmente, eu que tenho um gosto duvidoso, mas beleza. Tudo bem. Bom, Thiago Silva e Rudiger, isso aí não tem comparação com o Luan. Isso aí não tem nem comparação. Thiago Silva e Rudiger são bem melhores, tanto quanto o Luan quanto o Thiago Silva. Agora, a Spilicueta... Mas não dá pra fazer essa comparação, pô. Outro zagueiro aqui do Palmeiras é o Piqué Reis, pô. Não, o Piqué Reis é lateral esquerdo. Tá, mas o Scarpa também jogou lateral esquerdo. Não, isso não tem como fazer. Não, o Christensen eu faço. O Gustavo Gomes é melhor que o Christensen. Na minha opinião, eu acho. Bem melhor. Bom, anos de luz melhor. Agora... Eu, assim, não vou falar que é absurdo, tá? Não vou falar que é absurdo. Eu acho o Christensen melhor, não vou falar que é absurdo. Talvez o Gustavo tivesse uma chance na Inglaterra ou em qualquer outro
em qualquer outro time europeu poderia jogar bem, beleza. Mas eu acho que pra mim ele estaria nível a Balbuena lá no West Ham, tá ligado? Mas enfim. Não, inclusive ele é bem melhor que o Balbuena, muito melhor. Eu também acho ele melhor que o Balbuena também. Melhor que o Balbuena. Agora, Thiago Silva e Rudiger, esses não tem comparação, são jogadores assim de excelência. Inclusive o Thiago Silva é muito mais zagueiro, como você definiu, que o Rudiger. Eu não acho o Rudiger é bom zagueiro, mas eu não acho esse zagueiro todo. A Alemanha tem até melhores zagueiros assim para convocar. Agora, eu acho Pilicueta. Acho Pilicueta com o Marcos Rocha é sacanagem, não tem nem como comparar. Mas o Marcos Rocha, eu falei desde o início da partida que o Marcos Rocha ia ser uma avenida no Palmeiras. Dito e feito. O Hudson Odoi naquele lado ali. Não, cara, aí é que vem posições que não tem como comparar, tá ligado? Tipo, o Hudson Odoi aqui é o lateral esquerdo, no caso, o ala esquerdo do Chelsea. O ala esquerdo do Palmeiras é o Scarpa, tá ligado? Não tem como comparar os dois. Os dois jogam em posições diferentes. Não, sim, tudo bem. Aí eu acho o Pilicueta melhor que o Marcos Rocha. Beleza, você já tá. Kanté. Mas ainda assim, o Hudson Odoi é melhor que o Scarpa, né? Pelo amor de Deus. Não sei, né, cara? Mas beleza. Cara, claro que é, pô. Não, tudo bem. Eu concordo que ele é veloz e tal, sabe partir em velocidade e cruza bem. Cara, o Scarpa é um bom jogador que é irregular quase sempre. Tá ligado? Eu não acho o Scarpa. Aí o que adianta tu ter esse jogador no teu elenco? Eu não acho o Scarpa isso tudo, longe disso. Nunca achei, não. Lá no Fluminense e tal, jogou bem, mas no Palmeiras ele sempre foi irregular. Agora que começou a jogar bem e tal. Agora, Kanté, discutível. O Kanté, eu adoro o futebol do Kanté, eu sou fã número 1, isso aí é disparado melhor. O Kanté aí, a gente estaria comparando com o Zé Rafael, não é isso? Não, com o Danilo, né? Zé Rafael como assim? Não, cara, o Danilo é o... Não, cara, o Danilo é o marcador. O Kanté é o marcador. Tá o Kovacic é o que sai pro jogo. Mas assim, o Kanté é melhor. Eu acho melhor e tal. Mas, cara, o Danilo tá, pra mim, chegando em nível europeu. Isso aí eu acho que é fato. Em breve, cara, ele vai sair. É muito melhor do que o Danilo. Até na época que ele jogava no Leicester, ele já era bom pra caraca. Não, agora, beleza. O Danilo é um jogador com potencial a nível de seleção. Então, tipo assim, se você fosse comparar ele, sei lá, com o Kovacic, talvez, pro futuro o Danilo podia ser melhor que o Kovacic, tá ligado? Tu vai falar que tu acha o Kovacic bom, não é possível, cara. Quê? Não é possível que tu acha. Não acho. Eu não gosto dele como jogador, tipo, não é o volante que eu gostaria de ter pro meu time, mas eu não acho ele ruim, tá ligado? Agora, ele é melhor que o Zé Rafael. Não sei, cara. Não! Pelo amor de Deus! Tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem, pô. Não, Kovacic é melhor, mas, pô, eu não gosto do futebol do Zé Rafael nem ferrando, cara. Não consigo gostar do futebol do Zé Rafael. Eu acho primeiro, tipo assim, eu até hoje eu não sei em que posição o Zé Rafael joga, então, tipo, pra mim é uma incógnita até hoje. Não sei se ele joga pela ponta, não sei se ele é volante, não sei se ele é armador, tá ligado? Não faço nada. Eu não consigo gostar do futebol dele. Eu acho que o Palmeiras podia ter ido com o Danilo e o Jailson. O Jailson jogando ali mais retraído e o Danilo como segundo volante lá saindo. Porque eu não gosto do Zé Rafael e tal. Aí caberia naquela comparação de Danilo e Kovacic. Porque o Danilo tem muita projeção assim para ser amplamente melhor do que o Kovacic. Isso aí não tem discussão. O Hudson Odoi a gente já falou. Mason Mount. Não acho isso tudo. Cara, a comparação é Mason Mount com o Rony, tá ligado? Se tu falar que o Rony é melhor que o Mason Mount, tá de sacanagem. Não, o Mount é melhor. Isso aí, cara, o Rony é um jogador esforçado. Não passa disso. O Rony é ruim, cara. Tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Ele é peladeiro e ele é ruim. Pra ter uma ideia, aqui no Brasil, o Rony põe na frente e sai correndo. Lá na Europa, ele tentou fazer isso, o Rudiger pegou ele todas as vezes, tá ligado? Todas as vezes. Todas as vezes. E o Rony aqui é visto como um jogador veloz pra caramba. Veloz porque tem zagueiro aqui que não faz isso. Exatamente, pô. Lado por baixo. Lukaku, segundo o Edmundo, é um jogador menos físico e que não tem técnica. Eu discordo, apesar de eu adorar o Edmundo, ídolo do meu Vascão. O Edmundo não tava nem um pouco clubista naquela transmissão, né, cara? Eu não concordo, porque o Lukaku, assim, é um dos melhores atacantes do futebol mundial. E o Lukaku, assim, é bem melhor
do que o Dudu. Isso aí não tem comparação. E o Havertz, cara, pra mim é o melhor jogador do Chelsea, disparado. Em breve vai ser... Você tá comparando o Lukaku com o Dudu, mas foi ao contrário, pô. Foi o Rafael Veiga que jogou na frente e o Dudu jogou na ponta, pelo menos. Desculpa. Então a comparação é Dudu com o Havertz, que o Havertz obviamente ganha, e o Lukaku e o Veiga não preciso nem falar, né? Aliás, o Veiga estava jogando na posição errada. O Veiga não é atacante. Então, tipo assim, o Palmeiras jogou sem atacante. O Palmeiras jogou sem atacante. Jogou com 5 jogadores atrás e 5 jogadores no meio campo, porque o Palmeiras não jogou com atacante, tá ligado? Eu ainda acho o Daverson melhor que o Lukaku, mas beleza. Não, eu tô brincando. Mas assim, o Lukaku é um dos melhores atacantes da Europa, disparado, tem uma ataque técnica absurda. Inclusive, o Tite tá engasgado com ele até hoje, né? Por que será? Então, ele não é desprovido de técnica nem ferrando. A gente sabe o que ele fez contra o Brasil, aquele contra-ataque que ele puxou. O contra-ataque que ele puxou é um excelente atacante. Então, o Lukaku e o Havertz também não cabe eu falar do Havertz, que para mim é o melhor jogador do Chelsea. Foi um dos melhores jogadores da final. É o expoente técnico desse time do Chelsea. E em breve vai sair desse time. Vai ser vendido para um outro clube assim gigante e tal, com certeza maior que o Chelsea. Então. O Kai Havertz? O Kai Havertz. Tu lembra quando eu falava pra tu pegar ele no Sofifa? Disparado melhor. Então é isso, cara. Aqui, pra mim os melhores são o Everton, o Gustavo Gomes, melhor que o Christensen. E é isso, porque o resto não tem como comparar, é bem difícil. E pro Pablo, que apesar de ser Manchester United, ele gosta do Chelsea, então ele tá defendendo todos os jogadores do time. Cara, o único que eu talvez pudesse falar alguma coisa seria a comparação de Danilo e Kovacic. Fora isso, mano, não tem como. Pô, Gustavo Gomes e Christensen, tu não falaria, não? Foi o que eu falei pra tu, não acho nenhum absurdo você achar isso, mas pra mim o Christensen tá no nível acima do Gustavo Gomes, tá ligado? Beleza, mas eu não acho o nível tão acima, não. Ok. Beleza. Bom, é isso então, galera. Finalizamos aqui esse episódio, digamos, um pouco com os ânimos exaltados. Pablo não respeita a minha opinião e eu respeito a dele. Você tá falando besteira? Tô falando besteira sim, tá bom. Então, galera, ânimos exaltados aqui, mas é tudo a brincadeira e tal. O clima sadio, como sempre, aqui do podcast, que vocês estão acostumados, esse clima descontraído. São as nossas opiniões aqui e tal. Fica legal por conta do debate, como sempre, aqui, que é o que é proposto aqui no nosso episódio, no nosso podcast, como sempre. Agora, Pablo, terminamos esse episódio, falamos bastante aí dessa final do Mundial de Clubes envolvendo Palmeiras e Chelsea, e agora eu deixo esse espaço aberto para a divulgação das nossas redes sociais, para os nossos ouvintes entrarem em contato conosco. Fica à vontade, Pablo. Divulgue suas redes sociais para os nossos ouvintes, lembrando que vão estar na descrição do episódio, como sempre. @Pablo Faria com 2 i's em tudo. É isso aí, galera. As minhas redes sociais são... Lá no Instagram você pode me achar, @PeDuarte92. E no Facebook, Pedro Duarte. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.